Começo naturalmente por cumprimentar o Dr. António Ricardo Oliveira Fonseca, assim como a Dra. Gorete Rato, e agradecer-lhes a disponibilidade para nos prestarem todas estas informações. Relativamente ao método do Porto, eu penso que a situação, como todos compreenderão, é no mínimo desastrosa, no que diz respeito aos swaps. No período em que esteve à frente do Conselho de Administração, e solidariamente com os restantes membros do Conselho de Administração, de 26 de março de 2008 a 15 de julho de 2012, contrataram 11 swaps que o relatório do IGCP identifica como sendo de elevada complexidade e de elevado risco. Swaps do tipo Snowball, swaps do tipo Algorithmic Strategy, Inflation Floor. Estes contratos, estes swaps, celebrados na vigência do seu mandato à frente do Metro do Porto, acarretaram já perdas reais ao erário público muito avultadas. Posso referir, e é importante que isto fique também registado, e sobre isto se fala, que do dia 8 de março de 2013 ao dia 28 de junho de 2013, o cancelamento destes 11 swaps, da vossa responsabilidade, do Conselho de Administração que presidiu, implicou o pagamento de quantias avultadas. Ao JP Morgan, 65 milhões de euros, ao BPN Paribas, 81 milhões de euros, ao Credit Suisse, 14 milhões de euros, ao Goldman Sachs, 49 milhões de euros, ao Nomura, 79 milhões de euros, ao Deutsche Bank, 55 milhões de euros. Portanto, entre 8 de março de 2013 e de 28 de junho de 2013, neste período relativamente curto, o Metro do Porto, ou seja, o Estado, os contribuintes, tiveram que desembolsar e entregar a estes 6 bancos internacionais 343 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de quantias pequenas, estamos a falar de quantias muito avultadas e, obviamente, que é preciso apurar responsabilidades. Quem é responsável pela contratação destes 11 swaps, que se traduziram já em perdas avultadas no valor de 343 milhões de euros. Para não falarmos dos outros que ainda estão em carteira, e apenas um deles, como já foi referido aqui na audição com o Dr. Jornal Silva Pereira, só um tem perdas potenciais que ascendem acima de 450 milhões de euros, que podem-se ou não transformar em perdas reais. É preciso apurar responsabilidades. E a primeira questão que eu lhe colocava era a seguinte. No início da sua intervenção disse que a contratação de swaps seguia na linha de continuidade daquilo que era a política da administração anterior. E a primeira pergunta é se, quando chegaram à administração, ao Conselho de Administração, como Presidente, se não questionou esta política e se não equacionaram, face à política anterior, uma alteração de política na contratação de swaps conservadora, que não expusesse a empresa, o Estado e todos nós, a estas perdas avultadas. Não foi exatamente isso que eu lhe perguntei. A minha pergunta era, quando chegou ao Conselho de Administração, se não pensou em rever a estratégia que o Conselho de Administração anterior tinha relativamente à contratação de swaps de elevado risco, por exemplo, aquele do Santander, que tem os tais perdas potenciais hoje avaliadas em cerca de 400 ou mais, 450 milhões de euros. Portanto, a pergunta é, não equacionaram rever a estratégia, adotar uma estratégia mais conservadora, contratação de swaps simples, que não expusessem, mesmo nos piores cenários, o Metro do Porto a perdas tão avultadas? A resposta que havia uma estratégia e que o Conselho de Administração que presidiu continuou com essa estratégia, continuando a aceitar as propostas que os diretores financeiros que vinham da anterior administração apresentavam. Disse aqui por diversas vezes, permite-me continuar, disse aqui por diversas vezes que a banca exigia a contratação de swaps para libertar o financiamento. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a banca exigia que fossem contratados snowballs para financiar ou apenas exigia a contratação de swaps? Há cá swaps e swaps. E, portanto, eu pedia que clarificasse este aspecto. Era uma exigência da banca que os swaps fossem de elevada complexidade e risco ou admitia swaps simples? Primeira observação e depois a resposta direta à pergunta. Eu respondo diretamente. Faz favor. Eu estou convencido que nos instrumentos de trabalho da equipe que esteve a elaborar as propostas de financiamento para apresentar ao Conselho de Administração, eventualmente esses cenários estarão contemplados. Agora, nós
não temos conhecimento, eu não tenho, a doutora agora não tem também, conhecimento do trabalho de base que antecedeu a apresentação das nossas técnicas que entregaram, que sei que foram trabalhos de grande dimensão. Mas, com certeza, como Presidente do Conselho de Administração, tinha noção que aqueles swaps associados ao financiamento eram de elevada complexidade e risco. Em nenhum momento questionou a direção financeira que apresentava essas propostas, se não havia alternativas de swaps menos arriscados, ou apenas acriticamente aceitava o que eles lhe punham à frente. Sr. Oliveira Fonseca. Com certeza que a aceitação não era a crítica, mas era confiante na capacidade das pessoas que nos apresentaram essas propostas. Mas em nenhum momento questionou esses diretores financeiros sobre alternativas de swaps mais simples para acompanharem esses financiamentos que o Metro do Porto precisa. Sr. Oliveira Fonseca. É caso perguntar porquê, quando estávamos perante técnicos altamente qualificados. Estão todos muito satisfeitos com o trabalho realizado. O facto é que nos últimos meses os portugueses tiveram que desembolsar 343 milhões de euros para cobrir esse trabalho excelente que foi feito na altura da avaliação e análise das propostas. Permita-me agora incidir sobre outra questão. Disse que o Conselho de Administração baseava as suas decisões em notas técnicas que eram fornecidas pelo Departamento Financeiro. A pergunta é, todos os membros do Conselho de Administração tinham acesso a essas notas atempadamente, antes das reuniões? Essas notas estavam redigidas de forma clara, que um simples mortal pudesse entender, avaliavam a natureza do risco, caracterizavam o produto, ou seja, eram documentos que um membro do Conselho de Administração, com uma cultura mediana na área financeira, pudesse entender para basear a sua decisão. Se me pergunta se as notas técnicas estavam elaboradas de forma suficientemente clara para que o Conselho de Administração pudesse, de uma forma 100% fundamentada, dar o seu agrément ou não à proposta feita, terei que responder que é uma matéria altamente específica e que tanto a Comissão Executiva como o Conselho de Administração confiava nas notas técnicas apresentadas pela direção. Porque, pergunto-se, swaps, quantas pessoas estavam em condições de dominar esta matéria? É uma matéria altamente qualificada, altamente especializada, e, portanto, eu admito que não estivesse ao alcance de qualquer um dos membros, eu digo, de qualquer um dos membros do Conselho de Administração, fazer uma análise fina das propostas que eram apresentadas. O que eu lhe perguntei é se as notas técnicas eram suficientemente claras para que cada membro do Conselho de Administração, e o senhor, por exemplo, em particular, pudessem compreender o que estava em jogo. Não estou a falar de análise fina, estou a falar de compreender o que estava em jogo, a natureza do produto a contratar, os riscos envolvidos, e se não eram claras, se em algum momento foi pedido à direção financeira que apresentasse notas técnicas mais claras, de forma que todos os membros do Conselho de Administração os pudessem compreender antes de tomarem uma decisão fundamental. Concluo que isto disse que todos os membros do Conselho de Administração tinham plena consciência do que estavam a contratar, porque se tivessem dúvidas, devia lá o diretor financeiro tirar-lhes essas dúvidas. E, portanto, pergunto-lhe se considera que todos os membros do Conselho de Administração, incluindo o senhor, são co-responsáveis pela contratação destes 11 swaps que se revelaram tão daninhos para as contas públicas, provocando um prejuízo até agora de 343 milhões de euros. São todos co-responsáveis? Doutor. Portanto, estão identificados os co-responsáveis, ou os responsáveis pela contratação destes instrumentos, independentemente daquilo que pensavam na altura, eles vieram a revelar-se desastrosos para o erário público. Gostava de lhe perguntar se em algum momento se lembra de algum membro do Conselho de Administração ter manifestado alguma preocupação, alguma dúvida, levantado a questão do risco, algo que apontasse para uma necessidade de ter uma estratégia mais conservadora. Alguém? Dr. Oliveira Fonseca. A resposta é muito simples, é não. Ninguém levantou dúvidas, todos aceitavam aquilo e todos são corresponsáveis. Estes swaps que assinaram, e não temos tempo, obviamente, para analisar um a um, mas permitiam ganhos imediatos, em alguns casos até reduções da taxa de juros de 3 pontos percentuais, mas à custa da assunção de riscos futuros muito elevados, riscos que se vieram a revelar, que se vieram a concretizar. Pergunto-lhe, era esta a estratégia do Conselho de Administração, ganhos imediatos e depois no futuro logo se via o que acontecia? Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que ninguém espera que os
membros do Conselho de Administração tenham bolas de cristal para adivinhar o futuro, mas espera-se que prevejam ou tentem prever diferentes cenários, os favoráveis às decisões e aqueles que se podem revelar mais negativos. Na realidade, quando contrataram as swaps, logo a seguir, em 2008, finais de 2008, princípio de 2009, o Euribor começou a cair. E muitos desses contratos tinham uma exposição muito forte a uma descida da Euribor há 3 meses abaixo de 2%. Poderia haver, da vossa parte, quando falo da vossa, todos os membros do Conselho de Administração, a expectativa que esta queda fosse temporária e a Euribor recuperasse para valores acima de 2%. Mas mês após mês, essa expectativa, se é que a tinham, não se verificou. Não se verificou ao fim de 6 meses, nem ao fim de 1 ano, nem ao fim de ano e meio, nem ao fim de 2 anos, e a Euribor manteve-se sempre abaixo de 2%, porque em alguns contratos as taxas dispararam de 2% para 20%, 25%, 30%, e já se falou hoje aqui até de 40% ou 46%. Perante esta situação, e agora já não é questão de adivinhar o futuro, é de olhar para o presente na altura, o que se estava a passar, que medidas concretas é que os membros do Conselho de Administração, 7, se não me engano, que o senhor já nomeou aqui, que medidas concretas tomaram para limitar os danos, os estragos causados pelos swaps que tinham contratado por unanimidade apenas uns meses ou uns anos antes. Que medidas concretas foram tomadas? Presidente, uma pergunta e um comentário. Relativamente à pergunta, a atual Ministra das Finanças disse por diversas vezes que na altura da tomada de posse dispunha de uma informação. Um momento só, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, mas não estão criadas as condições, agora talvez já esteja. O Sr. Deputado continuar. Recomeço então. Portanto, a atual Ministra das Finanças disse nesta Comissão que na altura da tomada de posse não dispunha informação suficiente para tomar uma decisão global sobre os contratos swap das diversas empresas públicas e que necessitou de algum tempo para recolher toda essa informação, por exemplo, as cópias dos contratos, os anexos, digamos, todos os elementos que serviram às empresas para tomar a decisão e que o Governo queria ter na sua posse para também analisar completamente o problema. Portanto, a questão que eu gostava de colocar é se até, digamos, o período do seu mandato, até julho ou junho de 2012, essa informação foi solicitada à Metro do Porto pelo Governo, pelo IGCP ou por qualquer, da DGTF, IGF, e sim em que data é que toda esta informação completa, tudo o que havia relacionado aos swaps do Metro do Porto, foi fornecida à entidade que solicitou ao Governo. Se pudessem precisar uma data, se isso ocorreu no período em que esteve à frente do Metro do Porto. Agora um comentário que poderão decidir analisar ou não, mas é um comentário que eu gostaria, não podia deixar de fazer. A Metro do Porto, enquanto o Sr. Dr. António Fonseca esteve à frente do Conselho de Administração, contratou 11 swaps de elevada complexidade e risco, com 6 bancos estrangeiros, que foram essas operações de swap canceladas recentemente com prejuízo para o erário público de 343 milhões de euros. A Metro do Porto poderia ter adotado uma estratégia mais conservadora, não assumindo com dinheiros públicos, dinheiro de todos nós, riscos tão elevados como assumiu, porque contratou swaps em que, em cenários em que a taxa a Euribor a 3 meses se abaixo de 2%, a taxa a pagar aumentava logo, e depois para não descer nunca mais, e se esse cenário se mantivesse durante muito tempo, essa taxa poderia subir de forma ilimitada, e subiu em alguns casos, já temos a oportunidade de analisar, e o Sr. Doutor reconheceu hoje que já estavam por um swap, snowball, a pagar uma taxa de 43%, portanto, assumiram riscos muito elevados, e quando digo assumiram, refiro-me não obviamente apenas ao Presidente do Conselho de Administração, mas aos 7 membros do Conselho de Administração, que, como disse aqui, estavam informados de todos os processos, recebiam notas técnicas, quando tinham dúvidas, os diretores financeiros davam informações e, portanto, não podem dizer que nem sequer sabiam o que era um swap, sabiam, contrataram-nos, assinaram esses contratos e, portanto, essa estratégia que seguiram ao longo daqueles anos acabou por dar até agora um prejuízo que custava ao erário público 343 milhões de euros e poderá ainda custar muito mais, porque há swaps que ainda não foram cancelados, que estão vivos e cujas perdas poderão atingir centenas de milhões de euros. Portanto, esta gestão que foi desenvolvida durante esse período em que está à frente do Metro do Porto, que é da responsabilidade dos 7 membros da administração, solidariamente, provocou elevados, e vai provocar, e está a provocar, elevados prejuízos que, em última análise, serão pagos
pelos portugueses. E nós entendemos que uma estratégia desta natureza, independentemente das motivações que tinham na altura, é censurável num gestor público. Um gestor público não pode arriscar desta forma como o Metro do Porto arriscou, com dinheiros públicos, provocando prejuízos desta natureza. Portanto, achamos que é uma atitude censurável e que os membros do Conselho de Administração, todos eles solidariamente, merecem a censura da nossa parte, grupo parlamentar do PCP, mas também pensamos que da parte dos portugueses. Obrigado, Sr. Presidente. Volto às questões da segunda ronda, quando o Dr. Oliveira Fonseca diz que considera que a atuação do Conselho de Administração não foi censurável porque não sabiam na altura o que sabem hoje ou não podiam prever a evolução. Eu entendo que a função do Conselho de Administração é adotar uma estratégia em que os riscos que a empresa segue ou que a empresa é colocada sejam riscos controláveis, independentemente do cenário que possa ocorrer. Na realidade, na ocorrência de um determinado cenário, que era a descida da Euribor a menos 2%, a empresa ficava exposta a perdas colossais. Podem dizer que, na altura, consideravam que a probabilidade desse cenário se vir a verificar era pequena. Mas se verificasse, como se verificou, a empresa tinha um prejuízo colossal. Nunca, em nenhuma circunstância, um gestor público devia ter corrido este risco, mesmo que considerasse que a probabilidade era pequena. E tinham instrumentos alternativos. Os instrumentos alternativos eram swaps mais simples, que tivessem limites inferiores ou superiores, floors ou caps. Ao fazerem swaps que não tinham esses constrangimentos, permitiram que as taxas de juros explodissem, atingindo, como já referiram hoje, valores superiores a 40%. Essa questão que lhe queria colocar também sobre a segunda ronda, porque fiquei um pouco insatisfeito com a resposta. Disseram que a certa altura pegaram nos contratos, nas fichas técnicas, anexos, meteram num CAD e enviaram, presumo para a DGTF. Não se lembram da data, terá sido em 2012, provavelmente do primeiro semestre, mas a pergunta que eu lhe queria colocar, e insisto nesta questão, se tiverem memória destes factos, é em que data é que o Governo, ou o IGCP, a mando do Governo, solicitou ao Metro do Porto o envio deste CD, ou da documentação contida neste CD. Se tenham presente a data em que o Governo, a Secretaria de Estado do Tesouro, ou o IGCP, ou outro organismo do Estado, dependente do Governo, se tenha dirigido à Metro do Porto, dizendo a informação que temos, que são aquelas tabelas com os dados gerais, é insuficiente e precisamos de tudo. E enviem-nos, por favor, contratos, fichas técnicas, anexos, memorandos, etc. Em que data é que isto foi solicitado à Metro de Porto? Era esta a minha pergunta da segunda ronda, que infelizmente ainda não responderam. Se tivessem memória, eu agradecido que pudessem dar-nos esta indicação, mesmo que a data seja aproximada.